E aí, minha galera, tranquilo? Espero que sim. Quero começar a aula hoje já pedindo desculpa. A aula passada eu não consegui fazer o vídeo em 10 minutos. Passou 2 minutinhos. Mas a gente segue tentando na aula de hoje, beleza? Então vamos lá, para não perder tempo. Para quem não lembra, na aula passada a gente começou a Era Vargas. Falei para vocês que Vargas é um dos personagens mais famosos da história do Brasil. E aí? Para ver o conteúdo novo, a gente precisa começar com esse lembrete. Eu deixei bem claro que a Era Vargas ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é justamente o tal do governo provisório. Na aula passada, eu fiz uma introdução, como Vargas chegou ao poder e comecei o governo provisório. O segundo momento é justamente o chamado governo constitucional. Governo constitucional. E o terceiro momento é o chamado Estado Novo. Então tá aí as 3 fases da Era Vargas. Vamos hoje continuar e concluir o governo provisório. O objetivo dessa aula é claro, é terminar esse governo provisório. E aí, o governo provisório, eu tenho esse toque, né, de colocar a data, por mais que vocês não sejam obrigados a decorar essas datas, mas eu coloco sempre. Ele começa em 1930 e vai até 1945. Vocês devem lembrar, né? Vargas perdeu a eleição, mas mesmo assim ele assumiu a presidência. Ele deu um golpe. Esse golpe ficou conhecido como a Revolução de 30. Beleza? Quem não gostou nada disso foi São Paulo. São Paulo deveria ficar com o poder. Vargas deu um golpe, disse que a eleição ela foi fraudada, ela foi roubada, e que ele iria ficar no governo de forma provisória. Olha aí, ó, de forma provisória. Por isso, os historiadores colocaram aí o nome desse governo de governo provisório, porque ele assume o poder com esse discurso, que vai governar de forma provisória só enquanto seria feita uma nova eleição. De boa? E aí? Aí na aula passada eu terminei falando justamente na Revolução Constitucionalista. Vamos lembrar, a Revolução Constitucionalista ela acontece lá em SP, lá em São Paulo. Ela é promovida pelos paulistas. Contra quem? Contra Vargas. Qual era o objetivo dessa galera? O objetivo dessa galera era o fim do governo Vargas. Esse era o objetivo. Obviamente, se Vargas cair, quem é que assume o poder? São Paulo. Então tá aí o objetivo, o fim do governo Vargas, consequentemente, Vargas caindo, quem assumiria o poder seria justamente os paulistas, São Paulo. Qual é o resultado? Peia para 10, os paulistas vão comer sozinhos. Então esse movimento, se queria derrubar Vargas, não conseguiu, fracassou, beleza? Aí galera, Vargas era muito mala, inteligente que só ele. Ele sabia que ele precisava agradar o povo. Ele só continuaria no poder se ele tivesse o apoio do povo. Para isso, ele criou as chamadas leis trabalhistas. Olha, isso é importante, viu? Pela primeira vez na história do nosso país, temos aí as chamadas leis trabalhistas. São leis que protegem o trabalhador. O objetivo dessa lei, claramente, é Vargas tentando ter o apoio aí do povão. De forma inteligente, Vargas cria essas leis para conseguir ter o apoio do povo. Professor, deu certo? Deu, cara. Deu muito certo. Por conta das leis trabalhistas, Vargas ficou conhecido nos livros de história como o pai
dos pobres. Coloquei até pai aí em destaque, em maiúsculo. Vargas, por criar essas leis trabalhistas, ele acabou ficando conhecido nos livros de história como o pai dos pobres. O cara que protege os pobres, aquele que olha para os pobres. Beleza? Show. E aí, foi passando-se o tempo. 1930, 1931, 1932, 1933. E aí? Ei, galera, vocês deixaram eu errar aqui. Governo provisório foi só até 1934, viu? Pelo amor de Deus. Sorry. Perdão. E aí, passou 31, 32, 33. Cadê a eleição? Cadê? Quando falava em eleição, Vargas se coçava todinho. Ele tinha alergia a essa palavra. E aí Vargas, mais uma vez sendo mala, ele não faz a eleição. O resultado, ele vai criar uma nova Constituição. Criar uma nova Constituição. Professor, o que é uma Constituição? São as leis de um país. Então, Vargas, ao invés de fazer como deveria ser feita a eleição, ele cria uma nova Constituição. Essa Constituição, criada por Vargas, ela diz que o presidente, para ser presidente, tem que ser eleito pelo voto, como é hoje. No entanto, o primeiro presidente não seria pelo voto, seria por nomeação. Ou seja, Vargas, ele vai criar um grupo para nomear o próximo presidente. Adivinha quem foi que essa galera escolheu para ser o presidente do Brasil? Vargas. Por isso, quando criou-se essa Constituição, a Constituição de 34, morre aí, chamado governo provisório. O governo provisório morre e nasce o chamado governo constitucional. Nasce o chamado governo constitucional. Ah, professor, tudo faz sentido. Provisório, porque ele assume com esse discurso que é provisório. Constitucional, porque esse governo começa com uma nova Constituição. Isso mesmo. E o governo constitucional, agora eu não vou errar essa data não, 1934 até 1937. Cuidado, lá no início da aula, 30 a 45 é toda a era Vargas. De 30 a 34, governo provisório, de 34 a 37, governo constitucional. Beleza? Próxima aula, o nosso objetivo é justamente ver o que aconteceu de importante, ó, aqui, ó, nesse governo, nessa fase. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Fique com Deus, um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.